Meu nome é Marcos Silva. Hoje tenho 41 anos, mas a história que vou contar para vocês começou quando eu tinha apenas 15. Era 1998 e eu morava com minha família no conjunto habitacional Santa Etelvina, aqui em Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. Para quem não conhece, é o maior conjunto habitacional da América Latina e também um dos lugares mais esquecidos por Deus que já existiu. Nosso apartamento era o 204 do bloco 15, 46 metros quadrados que abrigavam 4 pessoas e uma montanha de sonhos que nunca se realizaram. O cheiro de mofo grudava nas paredes descascadas do nosso apartamento como uma segunda pele. A umidade subia do chão de cimento sempre gelado, e no inverno aquilo virava uma geladeira que nem cobertores conseguiam esquentar. Minha mãe, Dona Conceição, passava os dias lavando roupa para fora, as mãos sempre vermelhas e rachadas de tanto sabão em pó barato. O som da televisão da vizinhança atravessava as paredes finas como papel. Era sempre o programa da Xuxa ou as Chiquititas do SBT ecoando pelos corredores apertados do prédio. Quando olhava pela janela do quarto que dividia com minha irmã Sofia, só via mais blocos cinzentos se espalhando até o horizonte, com varais cheios de roupas desbotadas tremulando no vento como bandeiras da pobreza. Meu pai, seu Antônio, era um homem quebrado desde que a Volkswagen fechou as portas para 3.000 funcionários no final de 97. Ele ficava sentado na beirada da cama, olhando para o chão, mexendo e remexendo uma carteira vazia entre os dedos calejados. Às vezes eu escutava ele chorando baixinho no banheiro, pensando que ninguém ouvia por causa do barulho do chuveiro elétrico que vivia queimado. Não tínhamos dinheiro nem para trocar a resistência. Banho era sempre gelado, correndo contra o tempo, antes que a pele virasse gelo. O desemprego tinha virado uma epidemia no nosso bairro, e meu pai carregava aquela vergonha nos ombros como se fosse culpa dele o país estar desmoronando. Sofia tinha apenas 8 anos, mas já entendia que éramos pobres. Ela nunca pedia nada. Nem boneca, nem doce, nem aqueles tênis coloridos que via na televisão. Ficava brincando com pedaços de madeira que eu catava na rua, fingindo que eram móveis para uma casinha de boneca imaginária. Sua risada era a única coisa que ainda trazia alegria para aquele apartamento apertado e sem esperança. Quando chegava da escola com o uniforme todo rasgado, ela não reclamava. Apenas pedia para a mãe costurar mais um remendo por cima dos outros que já existiam. Era uma criança velha demais para a idade, forçada a crescer rápido demais por uma realidade que não escolheu. Nossa família sobrevivia com R$150 por mês que minha mãe conseguia lavando roupa. Eu sabia exatamente quanto era porque ajudava ela a contar as moedas em cima da mesa da cozinha toda sexta-feira. Comprávamos o arroz e feijão mais barato do mercadinho do seu João, aquele que vinha com bichinhos e pedras misturadas. Quando não tinha dinheiro nem para isso, eu e Sofia íamos até o restaurante da Dona Maria, do outro lado da avenida, esperar ela jogar os restos de comida no lixo. Não era mendigar, era sobreviver. O gosto azedo da comida estragada ainda lembra na minha boca quando penso naqueles dias. Durante as tardes, eu ficava sentado no chão frio do quarto, olhando a televisão pequena em preto e branco que meu pai tinha comprado, usado antes da crise chegar. Sonhava em ter um Walkman amarelo da Sony igualzinho ao que aparecia nas propagandas do Fantástico. Imaginava como seria colocar aqueles fones de ouvido e escutar música de verdade, sem os chiados e interferências do rádio velho que tínhamos em casa. Fechava os olhos e fingia que estava em outro lugar. Qualquer lugar que não fosse aquele apartamento que mais parecia uma prisão de concreto e desespero. As brigas dos vizinhos atravessavam as paredes como se não existissem. Dona Marlene do 203 vivia gritando com o marido bêbado, e o som dos tapas e dos pratos quebrando chegava até nós com uma clareza assustadora. As crianças chorando, os cachorros latindo, o barulho dos ônibus quebrados da linha 3740 passando na rua. Tudo isso formava a trilha sonora da nossa miséria. Minha mãe fingia não ouvir. Continuava lavando roupa e cantarolando baixinho aquelas músicas antigas que ela gostava. Mas eu via nos olhos dela que cada grito da vizinha era como um soco no estômago. Sofia começou a tossir no meio de junho, quando o frio chegou com força e a umidade do apartamento ficou ainda mais insuportável. No começo, minha mãe achou que era só uma gripinha boba,
daquelas que passam sozinhas com chá de limão e mel. Mas a tosse foi piorando, dia após dia, noite após noite. Ela acordava no meio da madrugada tossindo tanto que o corpinho pequeno balançava inteiro. Quando começou a sair sangue, minha mãe entrou em desespero. Pegou Sofia no colo e saiu correndo descalça para o hospital de Cidade Tiradentes, que estava em obras desde 1995 e funcionava só pela metade. A fila do hospital dava volta no quarteirão. Gente desesperada esperando horas e horas por um atendimento que às vezes nem chegava. Sofia ficava no colo da minha mãe, cada vez mais fraca, cada vez mais pálida. Os dias passavam e ela piorava. A pneumonia tomando conta dos pulmõezinhos que não conseguiam mais respirar direito. O médico disse que precisava internar, mas não tinha vaga. Disse que era para esperar, sempre esperar. Enquanto isso, minha irmãzinha definhava como uma florzinha sem água, e eu não podia fazer nada além de assistir. Naquele domingo, 13 de junho de 1998, eu estava na sala assistindo o Domingo Legal do Gugu, quando escutei minha mãe gritar. Foi um grito que cortou minha alma ao meio. Um grito que até hoje ecoa nos meus pesadelos. Corri para o quarto e vi Sofia no colo dela, pequena e imóvel como um passarinho que caiu do ninho. Minha mãe balançava o corpinho dela, implorando para que acordasse, para que respirasse mais uma vez. Mas os olhinhos castanhos que sempre brilhavam quando ela sorria estavam apagados para sempre. O silêncio que tomou conta daquele quarto foi o som mais ensurdecedor que já escutei na minha vida. A raiva que explodiu dentro de mim naquele momento foi maior que qualquer coisa que eu já tinha sentido. Olhei para a imagem de Jesus Cristo pendurada na parede, aquela que minha mãe beijava toda noite antes de dormir, e senti um ódio queimando no peito como fogo do inferno. Peguei o rádio Sempre Toshiba, que era nosso único bem de valor, e joguei contra a parede com toda a força que tinha. O vidro do mostrador explodiu em 1000 pedaços, cortando minha mão, mas eu nem senti a dor. Gritei para aquela imagem de Jesus até a voz sumir. Onde você estava quando ela precisava? Onde você estava quando uma criança inocente morria por falta de dinheiro? Se você existe, por que deixou isso acontecer? O sangue da minha mão pingava no chão enquanto eu amaldiçoava o céu e tudo que havia nele. Aquela noite, depois que levaram o corpo da Sofia, eu fiquei sozinho no quarto olhando para a cama vazia dela. O silêncio era pesado como chumbo, e pela primeira vez na vida, eu senti que Deus tinha mesmo me abandonado. Foi quando escutei uma voz, bem baixinha, quase um sussurro, dizendo meu nome. Pensei que fosse coisa da minha cabeça, do desespero, da dor, mas alguma coisa dentro de mim mudou naquela noite. Alguma coisa escura e prometedora começou a despertar, e eu ainda não sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Um ano depois da morte da Sofia, eu tinha 16 anos e trabalhava como flanelinha na estação Cidade Tiradentes do metrô. A estação tinha sido inaugurada há pouco tempo, e aquilo era novidade demais para a nossa região. Uma luz de esperança no meio de tanto abandono. Eu ficava ali das 6 da manhã até as 10 da noite, guardando o carro dos poucos que tinham condições de ter um. Ganhava uns trocados que ajudavam em casa, mas principalmente ficava ali porque não suportava mais o silêncio daquele apartamento sem a risada da minha irmã. O movimento da estação, o barulho dos trens chegando e saindo, as pessoas correndo para não perder o horário. Tudo isso me distraía da dor que carregava no peito como uma pedra pesada. Era uma terça-feira, 21 de setembro de 1999, quando as coisas começaram a ficar estranhas de verdade. Eu lembro da data exata porque era aniversário de 1 ano da morte da Sofia, e eu estava com o coração ainda mais pesado que o normal. Tinha levado meu Nokia 5125 para o trabalho, um celular simples que um cliente tinha me dado de presente no mês anterior. Estava na lanchonete da Dona Maria esperando ela esquentar um pastel de queijo quando começou o programa Você Decide na televisão pequena que ficava pendurada no teto. A Glória Pires estava explicando o caso da noite e eu prestava atenção distraído, mordiscando o pastel que mais parecia papelão com óleo. Foi quando meu celular começou a tocar. Mas não era o toque normal. Era a música Asa Branca do Luiz Gonzaga tocando sozinha, sem que ninguém tivesse ligado. Peguei o aparelho na mão e vi que não tinha nenhuma chamada. A tela estava normal,
mas a música continuava saindo do alto-falante como se fosse mágica. Apertei todos os botões, tentei desligar, tirei e coloquei a bateria, nada funcionava. A música continuava tocando e as pessoas ao meu redor começaram a me olhar com cara estranha. Dona Maria balançou a cabeça e murmurou qualquer coisa sobre coisas do capeta, enquanto fazia o sinal da cruz 3 vezes seguidas. De repente, no meio da confusão com o celular, eu escutei uma voz. Não era a voz de alguém que estava na lanchonete. Era uma voz que vinha de dentro da minha cabeça, mas ao mesmo tempo parecia real, como se alguém estivesse sussurrando no meu ouvido. Uma voz masculina, grave e sedutora, que falava meu nome com uma intimidade assustadora. Marcos, Marcos Silva, eu sei da sua dor, meu filho. Sei do que você precisa. Meu corpo inteiro gelou, um suor frio desceu pelas costas, e minhas mãos começaram a tremer tanto que quase derrubei o celular no chão. Olhei ao redor procurando de onde vinha aquela voz, mas as pessoas continuavam conversando normalmente, como se nada estivesse acontecendo. A voz continuou falando, e cada palavra parecia penetrar fundo na minha alma ferida. Eu conheço seus segredos, Marcos. Sei que você culpa Deus pela morte da sua irmãzinha. Sei que você tem raiva, muita raiva, e sei que você quer mais do que essa vida miserável pode oferecer. Eu engoli seco, sentindo um gosto amargo na boca, porque aquela voz estava falando exatamente o que eu sentia no fundo do coração. Como ela sabia do nome da Sofia? Como sabia dos meus pensamentos mais escondidos? Era como se alguém tivesse vasculhado minha mente e descoberto todos os meus segredos mais íntimos. A náusea subiu do estômago para a garganta, mas ao mesmo tempo eu sentia uma curiosidade mórbida, uma vontade estranha de continuar ouvindo. Nesse momento, a televisão da lanchonete começou a fazer coisas impossíveis. A imagem do programa Você Decide desapareceu, e no lugar apareceram cenas que eu nunca tinha visto na televisão. Carros de luxo, mansões enormes, pessoas vestidas com roupas caras comendo em restaurantes elegantes. Era como se fosse um canal que não existia, mostrando uma vida que eu nem sabia que era possível. As cores eram mais vivas que o normal, quase hipnóticas, e eu não conseguia desviar os olhos daquelas imagens de riqueza e poder. Dona Maria percebeu que algo estava errado e tentou mudar de canal, mas o controle remoto não funcionava. Ela bateu na televisão, xingou baixinho, mas as imagens continuavam passando como se tivessem vida própria. Os outros flanelinhas que trabalhavam comigo começaram a me olhar de forma estranha. O Carlinhos, que ficava na entrada principal, apontou para mim e disse para o pessoal: "Olha só o Marcos ali, falando sozinho que nem doido." Eu nem tinha percebido, mas estava movendo os lábios, respondendo mentalmente para aquela voz que só eu escutava. As pessoas começaram a sussurrar entre si, apontando na minha direção, e eu senti uma vergonha queimando no rosto. Mas a voz continuava ali, persistente como um zumbido no ouvido, prometendo coisas que eu nem sabia que desejava. "Não liga para eles, Marcos. Logo, logo você vai estar muito acima dessa gentalha. Muito acima de todos eles." Foi quando o seu Joaquim se aproximou de mim. Ele era um homem de 60 anos, ex-metalúrgico da Ford que tinha virado morador de rua depois das demissões em massa de 99. Dormia debaixo do viaduto ali perto, e às vezes aparecia na estação pedindo um trocado ou um resto de comida. Mas seu Joaquim tinha uma sabedoria nos olhos. Uma sabedoria triste de quem já tinha visto muita coisa ruim na vida. Ele se sentou do meu lado no banquinho de plástico e falou baixinho só para eu ouvir: "Menino, eu tô vendo você conversando com alguém que não tá aqui. Tô vendo seus olhos mudando de cor. Isso aí não é coisa boa, não. Isso aí não é de Deus." Suas palavras me atingiram como um tapa na cara, e por um momento a voz na minha cabeça ficou mais fraca. Mas foi só por um momento. Quando olhei para baixo, vi que tinham aparecido arranhões no meu braço direito. 3 riscos paralelos que não estavam ali antes, e que começaram a sangrar devagarzinho, formando uns números estranhos. 6, 6, 6. O sangue era mais escuro que o normal, quase preto, e tinha um cheiro de ferro que subia até o nariz como fumaça. Seu Joaquim viu os arranhões e se afastou de mim assustado, fazendo o sinal da cruz e murmurando uma oração baixinha.
As outras pessoas na lanchonete começaram a perceber que algo muito estranho estava acontecendo, porque o cheiro de sangue se espalhou pelo ambiente como se fosse uma nuvem pesada e sufocante. Dona Maria tampou o nariz com a mão e disse que estava sentindo cheiro de coisa ruim. A voz na minha cabeça deu uma risada baixa e satisfeita. Agora você já tem minha marca, Marcos. Agora já somos parceiros. Isso que você sentiu hoje foi só o começo. Só uma pequena amostra do que posso fazer por você. Amanhã você vai entender melhor. Amanhã as coisas vão começar a mudar de verdade. E então, de repente, tudo voltou ao normal. O celular parou de tocar, a televisão voltou para o programa Você Decide, e a voz sumiu como se nunca tivesse existido. Mas os arranhões continuavam ali no meu braço, sangrando e doendo, me lembrando que aquilo não tinha sido imaginação da minha cabeça. Saí da lanchonete caminhando devagar, sentindo que minha vida tinha acabado de tomar uma direção completamente nova. E ainda não sabia se isso era uma bênção ou uma maldição. Depois daquele episódio na estação, as coisas ficaram estranhas na minha vida por vários meses. A voz não voltou mais, mas eu senti uma presença constante, como se alguém estivesse sempre me observando, esperando o momento certo para se manifestar novamente. Foi quando conheci a dona Regina Santos, uma mulher de 45 anos que morava no bloco 17 do nosso conjunto. Ela tinha sido faxineira no Hospital das Clínicas por 20 anos, até se aposentar por invalidez depois de uma queda que machucou as costas. Todo mundo no bairro sabia que a Regina mexia com essas coisas. Macumba, trabalhos, simpatias para resolver problemas que a medicina e a religião não conseguiam curar. Minha mãe sempre me proibiu de conversar com ela. Dizia que era coisa do demônio. Mas eu estava desesperado demais para ligar para proibições. A Regina tinha um jeito especial de olhar para as pessoas, como se conseguisse enxergar através da alma. Ela me parou um dia na escadaria do prédio e disse que podia sentir uma energia muito forte ao meu redor. Falou que eu tinha um dom especial, que as entidades estavam interessadas em mim, e que se eu quisesse mudar minha vida de uma vez por todas, ela podia me ajudar. Seus olhos eram castanhos escuros, quase pretos, e quando ela falava parecia que hipnotizava a gente. A voz dela era baixa e rouca de tanto cigarro, mas tinha uma autoridade que fazia qualquer um parar para escutar. Contei para ela sobre a voz que tinha ouvido, sobre os arranhões que apareceram do nada, e ela apenas sorriu como se já soubesse de tudo. Regina me contou que também tinha um acordo especial, e por isso nunca faltava comida na casa dela enquanto todo mundo passava necessidade. Ela mostrou a geladeira sempre cheia, as roupas bonitas no guarda-roupa, o radinho novo que tocava as músicas da calcinha preta que ela adorava. Disse que há 15 anos tinha feito um pacto que mudou sua vida completamente, e que podia me ensinar como fazer a mesma coisa. Marcos, você está perdendo tempo esperando a ajuda de um Deus que não liga para a gente pobre. Tem outras forças no mundo, forças que realmente ajudam quem tem coragem de pedir. Suas palavras ecoavam na minha cabeça porque eu já estava cansado de rezar para um céu que parecia surdo às minhas súplicas. Ela me explicou que a melhor data para fazer esse tipo de trabalho seria na virada do milênio, 31 de dezembro de 1999 para 1º de janeiro de 2000. Disse que ia ser uma noite especial, quando as energias estariam mais fortes, quando o mundo antigo morreria e o novo nasceria. O local escolhido foi o cemitério de Vila Formosa, no túmulo abandonado do coronel Antônio Ferreira Lopes, que tinha morrido em 1950. Regina conhecia a história daquele túmulo. Dizia que o coronel tinha sido um homem muito poderoso em vida, que dominava fazendas inteiras e controlava a vida de centenas de pessoas. Os mortos poderosos nunca descansam de verdade, Marcos. Eles ficam ali esperando alguém corajoso o suficiente para fazer negócio com eles. Chegamos ao cemitério às 11h30 da noite. A neblina estava tão densa que mal conseguíamos enxergar 2 metros à frente, e o frio era cortante como lâmina de barbear. Regina carregava uma sacola com as coisas do ritual, velas pretas, um galo vivo que ela tinha comprado no mercado, uma garrafa de cachaça 51 e aquele radinho dela tocando calcinha preta bem baixinho para mascarar as energias negativas.
O cemitério de noite era um lugar que dava medo até em gente corajosa. As sombras das árvores se mexiam com o vento como se fossem dedos esqueléticos tentando nos agarrar. Tinha uns 5 ou 6 gatos pretos observando a gente de longe, com os olhos brilhando no escuro como pequenas lanternas amarelas. O cheiro no ar era uma mistura estranha de terra úmida, flores murchas e alguma coisa mais. Alguma coisa podre que não conseguíamos identificar. O túmulo do coronel era uma construção antiga de mármore, toda rachada e coberta de limo verde. Regina acendeu as velas ao redor, formando um círculo perfeito, mas o vento gelado apagava elas de 3 em 3 vezes. Ela xingava baixinho e acendia de novo, até que finalmente conseguiu manter todas acesas ao mesmo tempo. Foi quando as coisas começaram a ficar realmente assustadoras. As sombras entre os outros túmulos começaram a se mover sozinhas, como se fossem pessoas caminhando entre as pedras. Barulhos estranhos ecoavam de todos os lados. Passos, sussurros, gemidos baixinhos que pareciam vir de debaixo da terra. Até os gatos ficaram inquietos, se afastando devagar com os pelos eriçados e fazendo aqueles sons estranhos que gato faz quando sente perigo. Regina pegou o galo pelas patas e o segurou de cabeça para baixo em cima de uma bacia de alumínio. O bicho se debatia desesperado, batendo as asas e tentando fugir, mas ela segurava firme com uma força que não parecia normal para uma mulher da idade dela. Quando cortou o pescoço do animal com uma faca enferrujada, o sangue jorrou quente e escuro na bacia, misturado com penas e uns gritos horríveis que cortavam o silêncio da noite. O cheiro do sangue fresco se espalhou pelo ar como uma nuvem pesada, e eu senti o estômago revirar. Regina misturou o sangue com cachaça e me obrigou a beber. O gosto era horrível, metálico e amargo, e desceu queimando a garganta como fogo líquido. Agora você precisa escrever seu nome com seu próprio sangue, Marcos. É assim que o pacto é selado. Ela me deu a faca ainda suja do sangue do galo, e eu cortei a palma da mão direita, fazendo uma linha profunda que doeu mais do que qualquer dor que eu já tinha sentido. O sangue escorreu pelos dedos, pingando no chão de terra do cemitério, e eu usei o dedo indicador para escrever meu nome completo numa pedra lisa que Regina tinha colocado ao lado do túmulo. Enquanto eu escrevia, os fogos de artifício da virada do milênio começaram a explodir lá longe na Avenida Paulista, mas o som chegava até nós distorcido e assombrado, como se fossem gritos de pessoas em agonia. A lua, que estava cheia, de repente ficou vermelha como sangue, e o vento parou completamente. Um silêncio pesado e sufocante tomou conta do cemitério inteiro. Regina sorriu satisfeita e disse que o trabalho tinha dado certo. Foram exatamente às 0h00 do dia 1º de janeiro de 2000 quando algo aconteceu que eu nunca vou esquecer. Regina estava guardando as coisas na sacola quando de repente parou no meio do movimento, com os olhos arregalados olhando para alguma coisa atrás de mim. Quando me virei para ver o que era, só tive tempo de ver uma sombra enorme se movendo entre a neblina. Uma forma que parecia humana, mas muito maior que qualquer pessoa normal. Regina começou a andar para trás, tropeçando nas próprias pernas, com uma expressão de terror que eu nunca tinha visto no rosto de ninguém. Marcos, eu não sabia que ele ia vir pessoalmente. E então ela simplesmente desapareceu na neblina, como se tivesse sido engolida pela escuridão. Gritei o nome dela várias vezes, procurei por todo o cemitério, mas não encontrei nem sombra. Era como se ela tivesse evaporado no ar. No dia seguinte, quando voltei ao conjunto habitacional, os vizinhos me contaram que tinham encontrado as roupas da Regina queimadas no quintal da casa dela. As roupas estavam reduzidas a cinzas, mas ainda mantinham a forma do corpo, como se ela tivesse sido consumida por um fogo interno que queimou só ela e deixou tudo ao redor intacto. O cheiro de enxofre estava tão forte no ar que os bombeiros acharam que tinha sido vazamento de gás, mas não encontraram nenhum vestígio de explosão ou incêndio. A Regina tinha simplesmente desaparecido da face da terra, e eu sabia que de alguma forma aquele ritual tinha funcionado. Mas tinha funcionado de um jeito muito mais perigoso do que qualquer um de nós imaginava. Nos dias seguintes, eu começaria a entender exatamente com quem tinha feito negócio naquela noite maldita. Depois do desaparecimento da Regina, passei meses inteiros esperando que alguma coisa acontecesse na minha vida. O ritual no cemitério tinha mexido com energias que eu não entendia.
mas os dias continuavam iguais. A mesma pobreza, o mesmo desespero, a mesma sensação de que Deus tinha me esquecido para sempre. Era 2001. O governo do Fernando Henrique estava enfrentando uma crise brava. O dólar tinha disparado para R$ 2,80 e a situação na periferia estava ainda pior que antes. Meu pai continuava desempregado, minha mãe lavava roupa para fora ganhando cada vez menos, e eu trabalhava como flanelinha 12 horas por dia só para conseguir comprar o básico para sobreviver. A raiva que eu sentia crescia a cada dia, como um câncer se espalhando pelo meu peito. Foi numa terça-feira, 27 de março de 2001, que minha vida mudou para sempre. Eu tinha ido na casa do Robertinho, um cara do bairro que tinha conseguido comprar uma televisão maior e TV a cabo, luxo que poucos podiam pagar na nossa região. Estávamos assistindo o primeiro Big Brother Brasil, que estava fazendo o maior sucesso. E eu ficava imaginando como seria ter a vida daquelas pessoas, sem preocupação com dinheiro, sem medo do amanhã, sem precisar contar moedas para comprar pão. Saí de lá quase meia-noite, caminhando pelas ruas escuras e vazias de Cidade Tiradentes, ouvindo só o barulho distante das sirenes da rota e os últimos trens da CPTM apitando na madrugada. O ar estava pesado, carregado de uma eletricidade estranha que fazia os pelos do braço se arrepiarem. Quando passei perto do viaduto do chá, alguma coisa me puxou para lá. Não sei explicar direito. Era como se uma força invisível estivesse guiando meus passos, me levando para um lugar que eu nem tinha planejado ir. Eram 3 horas da madrugada quando cheguei lá, e o viaduto estava completamente deserto. De repente, a temperatura despencou uns 15 graus de uma vez só. Um frio que cortava até os ossos, mesmo sendo final de março. Meu hálito saía como fumaça branca. E eu comecei a tremer sem conseguir parar. As luzes da cidade começaram a piscar numa sequência estranha. Primeiro as da esquerda, depois as da direita, como se alguém estivesse brincando com um interruptor gigante. Os poucos carros que passavam na avenida abaixo de repente pararam sem explicação, os motores morrendo todos ao mesmo tempo. Foi quando ele apareceu. No começo pensei que fosse um homem normal. Estava vestido com um terno escuro, bem alinhado, e parecia ter uns 50 anos. Mas quando ele se aproximou e eu pude ver melhor o rosto, quase caí para trás de susto. Era parecido com o Silvio Santos. O mesmo sorriso, a mesma energia, mas os olhos eram completamente diferentes. Eram vermelhos como brasas acesas, brilhando no escuro com uma luz própria que machucava de olhar diretamente. Quando ele falou, a voz ecoava de todos os lados ao mesmo tempo, das estruturas metálicas do viaduto, do asfalto debaixo dos meus pés, do ar ao meu redor. Era como se o próprio ferro e concreto tivessem ganhado vida e estivessem falando comigo. Olá, Marcos. Finalmente nos encontramos pessoalmente. O cheiro de enxofre começou a se espalhar pelo ar. Sutil no começo, mas cada vez mais forte. Era um cheiro que queimava as narinas e deixava um gosto amargo na boca, como se eu estivesse respirando fumaça de fósforo queimado. Ele me estendeu a mão para cumprimentar, e quando nossos dedos se tocaram, senti uma descarga elétrica subindo pelo braço. Não doía, mas era uma sensação estranha, como se minha energia vital estivesse sendo testada, medida, avaliada. Você foi muito corajoso naquela noite no cemitério, meu jovem. Poucos têm a determinação necessária para chegar até onde você chegou. Regina era uma serva fiel, mas limitada. Você tem um potencial muito maior. Suas palavras saíam acompanhadas de pequenas nuvens de vapor, mesmo no calor da madrugada paulistana. Ele tirou do bolso interno do paletó um papel que parecia muito antigo, amarelado e com bordas queimadas. O papel tinha uma textura estranha. Era áspero como pergaminho, mas ao mesmo tempo macio como seda, e exalava um cheiro de mofo misturado com sangue seco que me fazia sentir náusea. Este é um contrato muito especial, Marcos. 20 anos de riqueza absoluta, poder além dos seus sonhos mais loucos, e tudo que você precisa para se vingar de um mundo que te tratou mal a vida inteira. Quando ele abriu o papel, as palavras começaram a se escrever sozinhas, em letras de fogo que brilhavam e se apagavam como se estivessem vivas.
Estava escrito em latim, uma língua que eu nunca tinha estudado, mas estranhamente eu conseguia entender cada palavra perfeitamente. O contrato era simples, mas assustador. Eu teria 20 anos exatos, de 2001 até 2021, para desfrutar de uma riqueza que nem os homens mais poderosos do Brasil possuíam. Em troca, eu deveria realizar 7 favores ao longo desses anos. 7 tarefas que envolviam a destruição completa de 7 famílias que ele escolheria pessoalmente. Não se preocupe com os detalhes agora, Marcos. Cada favor será revelado no momento certo, e você terá toda a ajuda necessária para completá-los. Pense nisso como um estágio profissional na arte de conseguir o que se quer na vida. Ele deu uma risada baixa que fez as estruturas metálicas do viaduto vibrarem como cordas de violão. Até 2021 você será mais rico que o Ike Batista, mais poderoso que qualquer político, mais temido que qualquer bandido. Enquanto eu lia o contrato, as sirenes da polícia que sempre ecoavam pela cidade simplesmente pararam. O silêncio que tomou conta de São Paulo naquele momento era sobrenatural. Nem cachorro latindo, nem carro passando, nem vento balançando as folhas das árvores. Era como se a cidade inteira tivesse parado para testemunhar aquele momento. Ele me entregou uma caneta que era pesada como ouro maciço e tinha uma ponta que parecia ser feita de osso humano. Assine com seu nome completo, Marcos Silva, e sua vida de miséria acabará para sempre. Assine, e amanhã mesmo você começará a ver os primeiros sinais da mudança. Minha mão tremia tanto que quase não conseguia segurar a caneta, mas a raiva que eu sentia por Deus, pela vida, pela injustiça de ter nascido pobre, era maior que qualquer medo. Assinei o contrato com letras tremidas, e no exato momento que terminei de escrever meu sobrenome, um raio vermelho cortou o céu sem nuvens, seguido de um trovão que fez os vidros dos prédios ao redor tremerem. O papel pegou fogo sozinho, se desfazendo em cinzas que voaram para o alto como se fossem sugadas por uma força invisível. Ele sorriu satisfeito, mostrando dentes que brilhavam como pérolas, mas que tinham alguma coisa errada. Eram pontiagudos demais, afiados demais para serem humanos. Muito bem, Marcos. Agora somos sócios. Nos próximos dias você vai receber instruções sobre seu primeiro favor. E lembre-se, cada família que você destruir te levará um passo mais perto da riqueza dos seus sonhos. Ele se virou para ir embora, mas antes de desaparecer completamente na fumaça preta que começou a envolvê-lo, disse uma última coisa que gelou meu sangue. Só não se esqueça de que todo contrato tem letra miúda, e você só vai descobrir qual é a sua no final dos 20 anos. 2 anos se passaram desde que assinei aquele contrato maldito, e até então nada de extraordinário tinha acontecido na minha vida. Continuava trabalhando como flanelinha, morando no mesmo apartamento apertado, vendo minha mãe definhar lavando roupa para os outros. Comecei a achar que tinha sido tudo imaginação. Um delírio de um garoto desesperado que queria tanto sair da pobreza que criou fantasias na própria cabeça. Até que em janeiro de 2003, logo no começo do governo Lula, aquela voz familiar voltou a sussurrar no meu ouvido durante o sono. Chegou a hora do primeiro favor, Marcos. Hora de você provar que realmente quer uma vida melhor. Quando acordei, sabia exatamente qual era a minha primeira missão e o nome da primeira família que eu deveria destruir. Daniel Costa. Um homem que eu conhecia há anos e que nunca tinha me feito mal algum. Daniel era um homem de 42 anos, evangélico fervoroso da Igreja Universal do Reino de Deus, casado com Carla e pai de 2 filhos, João de 12 anos e Maria de 9. Ele tinha uma Kombi amarela 1982 que usava para fazer transporte escolar das crianças do bairro. Era um homem honesto, trabalhador, que sempre tratou todo mundo com respeito e gentileza. Nos domingos, eu via ele saindo para a igreja com a família toda arrumadinha, e às vezes ele me cumprimentava na rua com um sorriso sincero, perguntando como estava minha mãe. Daniel até tinha ajudado nossa família algumas vezes. Quando meu pai ficou doente, ele se ofereceu para levar ele de graça ao hospital. Era exatamente o tipo de pessoa que não merecia o que ia acontecer. A voz me explicou detalhadamente o que eu deveria fazer. Durante uma blitz da polícia militar na Via Anchieta, eu deveria plantar uma pedra de crack na Kombi do Daniel. A voz me disse onde conseguir a droga, como escondê-la sem ser visto,
e até mesmo qual seria o horário exato que ele passaria por aquela estrada. Era como se essa entidade soubesse de tudo. Conhecesse os horários, as rotas, os hábitos de todas as pessoas. No dia 23 de março de 2003, uma segunda-feira chuvosa, eu executei o plano perfeitamente. Coloquei a pedra de crack embaixo do banco do motorista, bem escondidinha, enquanto a Kombi estava estacionada na porta da escola onde Daniel buscava as crianças. Meu coração batia tão forte que eu achava que todo mundo podia escutar. 2 horas depois, a polícia militar encontrou a droga durante uma batida de rotina. Vi tudo de longe. Daniel sendo algemado na frente das crianças que transportava, gritando que era inocente, que nunca tinha mexido com drogas na vida. Pelos meus filhos, seu delegado, pelo amor de Deus, eu sou crente, eu nunca fiz isso na minha vida. As lágrimas descendo pelo rosto dele enquanto era empurrado para dentro da viatura. E as crianças da escola chorando, sem entender por que o tio Daniel estava sendo preso. Carla chegou correndo quando soube da notícia, desabou na delegacia gritando e se debatendo, tentando explicar para os policiais que o marido era incapaz de fazer aquilo. Mas ninguém acreditava. Para eles, era só mais um vagabundo da periferia tentando ganhar dinheiro fácil. As consequências foram devastadoras e rápidas. Daniel perdeu o alvará para trabalhar com transporte escolar, perdeu a confiança de todos os clientes e ficou marcado no bairro como traficante. Os vizinhos evangélicos, que antes o cumprimentavam com carinho, começaram a se afastar da família sussurrando: "Olha só, Deus castigou mesmo. Deve ter algum pecado escondido aí." Carla, que era dona de casa e nunca tinha trabalhado fora, se viu obrigada a sustentar a família sozinha. Começou vendendo doces na porta da escola, depois passou a fazer faxina em casas de família, mas o dinheiro nunca era suficiente. João e Maria, que antes eram crianças alegres e bem cuidadas, começaram a chegar na escola com fome, com roupa suja, perguntando para todo mundo: "Quando o papai vai voltar para casa?" Daniel ficou preso na penitenciária de Franco da Rocha, numa cela úmida e superlotada, onde baratas subiam pelas paredes como se fossem donas do lugar. Ele, que sempre foi um homem de fé, começou a questionar a existência de Deus. Escrevia cartas para Carla falando que não entendia por que aquilo estava acontecendo, que tinha passado a vida inteira servindo ao Senhor e agora estava sendo tratado como bandido. Nas cartas, dizia que os outros presos zombavam da religião dele, que era espancado por se recusar a participar das rebeliões, que chorava todas as noites pensando nos filhos crescendo sem o pai. A fé que um dia foi sua fortaleza se transformou em questionamento, depois em revolta, e por fim, em desespero total. Enquanto a família de Daniel se desintegrava, eu comecei a ver os primeiros sinais da minha recompensa. No exato dia que ele foi preso, ganhei R$50 mil na loteria com números que apareceram no meu sonho. Não era uma quantia absurda, mas para alguém que nunca tinha tido nem R$50 na carteira, parecia uma fortuna. Usei o dinheiro para comprar uma Kombi 1978 e começar meu próprio negócio de transporte alternativo. Era irônico, estava assumindo exatamente o lugar que Daniel tinha perdido, transportando as mesmas crianças que ele levava antes. E o pior de tudo é que eu sentia um prazer estranho vendo o desespero da família. Era como se cada lágrima da Carla fosse um degrau na minha escalada para fora da pobreza. 6 meses depois da prisão do Daniel, Carla não aguentou mais a pressão e acabou se prostituindo para conseguir pagar o aluguel e comprar comida para os filhos. A mulher que antes era respeitada na igreja, que cantava no coral aos domingos, agora ficava na esquina da rua à noite esperando clientes. João e Maria foram parar na Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, aqueles abrigos que mais pareciam prisões para crianças abandonadas. Eu via eles às vezes na rua, magrinhos e sujos, catando latinha para vender e conseguir alguns trocados. Maria, que antes sorria para todo mundo, agora tinha um olhar vazio de quem perdeu a inocência cedo demais. E João começou a se juntar com os meninos que cheiravam cola debaixo do viaduto. Com o dinheiro que ia ganhando, consegui comprar micro-ônibus maiores e formar uma pequena frota. Criei a empresa Aviação Santa Etelvina e aluguei um galpão na estrada do Iguatemi, perto da fábrica da Coca-Cola. Era a época do boom do transporte alternativo, antes das regulamentações do prefeito Kassab, e eu estava surfando na onda no momento certo.
Troquei meu Motorola T7 Invision TI por um BlackBerry, meu relógio Casio por um Rolex Submariner. Cada upgrade na minha vida material era pago com as lágrimas e o sofrimento da família que eu tinha destruído. E a parte mais assustadora é que eu não sentia remorso. Pelo contrário, sentia que finalmente estava recebendo o que merecia depois de anos de humilhação e pobreza. 3 anos depois, em 2006, Daniel foi solto por bom comportamento. Mas era outro homem. A prisão tinha quebrado o que restava da sua fé e da sua dignidade. Ele voltou para um bairro onde ninguém acreditava na sua inocência, para uma esposa que tinha se perdido na prostituição e para filhos que mal se lembravam dele. Tentou reconstruir a vida, mas era impossível. Nenhuma escola queria contratar um ex-presidiário, nenhum banco dava crédito, nenhum vizinho confiava. Vi ele algumas vezes andando pelas ruas como um fantasma, magro e curvado, olhando para o chão como se carregasse o peso do mundo nas costas. E eu, dirigindo minha Kombi nova, passava por ele fingindo não reconhecer. O homem cuja vida eu tinha destruído para conseguir minha primeira vitória sobre a pobreza. Mas aquilo era só o começo. Eu ainda não sabia que tinha mais 6 famílias para aniquilar antes de conseguir a riqueza prometida. 4 anos depois da destruição da família do Daniel, minha empresa de transporte já tinha crescido bastante, mas eu ainda não estava satisfeito. Era 2007. O Brasil vivia o boom do mercado imobiliário, e em todo lugar se falava do programa Minha Casa Minha Vida que estava para sair do papel. Foi quando a voz voltou a sussurrar no meu ouvido, dessa vez durante uma madrugada de insônia. Está na hora do segundo favor, Marcos. Dessa vez você vai aprender a usar outra ferramenta. A sedução. Tem uma mulher chamada Luciana Mendes que está atrapalhando seus negócios, mesmo sem você saber ainda. E realmente havia. Luciana era dona da construtora Mendes, uma empresa pequena, mas sólida que se especializava em habitação popular. Ela estava disputando as mesmas licitações que eu pretendia conquistar quando decidi se expandir para o ramo da construção civil. Luciana Mendes tinha 38 anos. Era uma mulher bonita de um jeito discreto e elegante, casada há 15 anos com o pastor Rogério da Assembleia de Deus do bairro. Eles tinham 3 filhos, Gustavo de 14, Priscila de 12 e o caçulinha Pedro, de apenas 6 anos. Luciana era conhecida na região como uma empresária íntegra e religiosa, que sempre pagava os funcionários em dia e nunca se envolveu em esquemas de corrupção para ganhar licitações. Sua construtora havia erguido mais de 300 casas populares nos últimos 5 anos, todas com qualidade acima da média para o preço que cobrava. Era uma mulher respeitada tanto no meio empresarial quanto na igreja, e por isso mesmo representava uma ameaça para meus planos de dominar o mercado de construção habitacional na Zona Leste. O primeiro encontro aconteceu durante um evento empresarial no Buffet Torres, no Tatuapé, em setembro de 2007. Era uma festa de lançamento de um novo empreendimento imobiliário, e a atração principal era um show do cantor Leonardo. Eu estava lá não tanto pelo show, mas para fazer contatos e estudar a concorrência. Luciana estava sentada numa mesa próxima ao palco, acompanhada do marido pastor e de alguns casais da igreja. Usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, e ria de um jeito sincero das piadas que o pessoal da mesa contava. Quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez, senti uma estranha sensação de poder, como se alguma força estivesse me empurrando na direção dela. Era o momento que a entidade tinha preparado para mim. Aproximei-me da mesa durante o intervalo do show, apresentei-me como empresário do ramo de transportes com interesse em diversificar para a construção civil. Pastor Rogério me cumprimentou com aquela cordialidade típica dos evangélicos. E Luciana apertou minha mão com um sorriso profissional, mas cauteloso. Conversei com ele sobre negócios, família, fé, assuntos que normalmente não me interessavam, mas que naquela noite saíam da minha boca com uma naturalidade e charme que eu mesmo não sabia que possuía. Era como se as palavras certas fossem colocadas na minha língua por alguém que conhecia exatamente o que cada pessoa queria ouvir. Luciana começou a me olhar com interesse crescente, e eu percebi que algum tipo de magnetismo sobrenatural estava funcionando a meu favor.
Durante as semanas seguintes, comecei a aparecer casualmente, em lugares onde sabia que encontraria Luciana. No supermercado onde ela fazia compras, na academia que frequentava, na lanchonete onde almoçava durante a semana. Sempre com uma desculpa plausível. Estava visitando um cliente, conhecendo fornecedores, explorando oportunidades de negócio na região. Nossas conversas foram ficando mais longas e íntimas. Ela me contava sobre as dificuldades de ser mulher no ramo da construção civil, sobre os desafios de conciliar trabalho e família, sobre pequenas frustrações do casamento que qualquer esposa normal teria. Eu ouvia com atenção genuína, oferecia conselhos sensatos e gradualmente fui me tornando uma presença reconfortante na vida dela. Era uma sedução sutil e paciente, muito diferente da brutalidade que havia usado contra Daniel. O primeiro beijo aconteceu em dezembro de 2007, no estacionamento de um shopping center após uma reunião de trabalho que ela tinha tido com fornecedores. Luciana chorou depois. Isso é pecado, Marcos. Eu amo meu marido, amo meus filhos. Não sei o que está acontecendo comigo. Mas mesmo chorando, ela não conseguia se afastar. Era como se eu tivesse se tornado uma droga para ela. Quanto mais tentava resistir, mais viciada ficava. Começamos a nos encontrar em motéis discretos, sempre com ela se debatendo entre a culpa cristã e uma paixão que parecia maior que sua força de vontade. Ela dizia que orava todos os dias pedindo forças para terminar aquilo, mas voltava sempre para mais um encontro, mais uma tarde de pecado que a corroía por dentro. Os encontros secretos duraram quase um ano inteiro. Luciana estava vivendo uma dupla vida que a estava destruindo psicologicamente. Na igreja continuava sendo a esposa exemplar e mãe dedicada, mas comigo se transformava numa mulher desesperada por afeto e compreensão. Pastor Rogério, homem simples e confiante, não desconfiava de nada. Continuava tratando a esposa com o mesmo carinho de sempre, sem imaginar que ela estava cometendo adultério com um homem que pretendia destruir sua família. Durante esse período, usei minha influência sobre Luciana para conseguir informações privilegiadas sobre licitações, contratos e estratégias de negócio. Ela me contava tudo sem perceber que estava sendo manipulada para prejudicar a própria empresa. A situação explodiu em novembro de 2008, quando alguém da congregação viu Luciana saindo de um motel comigo e contou para o pastor. A confrontação foi devastadora. Rogério chegou em casa no meio da noite. Acordou a família inteira e exigiu que Luciana confessasse tudo na frente dos filhos. Fala para eles, Luciana. Fala para os nossos filhos que tipo de mãe eles têm. Fala que você traiu Deus, traiu sua família, traiu tudo que a gente construiu junto. Os gritos ecoavam pela casa. As crianças choravam sem entender o que estava acontecendo. E Luciana se ajoelhou no chão pedindo perdão e implorando uma segunda chance. Mas o estrago já estava feito. A confiança havia sido quebrada para sempre. E Rogério era orgulhoso demais para aceitar viver com uma mulher adúltera. O processo de separação foi brutal e público. A igreja expulsou Luciana da congregação numa reunião onde ela foi humilhada na frente de toda a comunidade religiosa. Rogério conseguiu a guarda dos 3 filhos, alegando abandono do lar e comportamento inadequado da mãe. A construtora dela perdeu a licitação para construir 500 casas do programa Minha Casa Minha Vida. Justamente a licitação que eu ganhei, usando as informações que ela tinha me fornecido inconscientemente. No auge do desespero, vendo que havia perdido os filhos, o marido, a empresa e a dignidade, Rogério tomou uma decisão trágica. Numa madrugada de janeiro de 2009, ele pulou do 23º andar do edifício Copan, deixando uma carta que dizia: Deus me perdoe, mas não consigo mais viver sabendo que fracassei como marido e como pai. Luciana enlouqueceu completamente depois do suicídio do marido. Começou a vagar pelas ruas falando sozinha, culpando-se pela morte dele, implorando perdão para fantasmas que só ela conseguia ver. Eu a encontrei meses depois vivendo debaixo de um viaduto, com os cabelos brancos de tanta preocupação, vestindo roupas rasgadas e fedorentas. Quando me viu, seus olhos ficaram arregalados de terror e ela gritou: Você tem cheiro de enxofre, você é o demônio, foi você que me levou para o inferno. Antes de sair correndo, ela disse mais uma coisa que me gelou o sangue.
Eu sei quem você é de verdade, Marcos Silva, e sei que um dia você vai pagar por tudo o que fez. Naquele momento, comprando a construtora dela por 10% do valor real, eu havia faturado 50 milhões de reais com o programa habitacional do governo. Mas pela primeira vez desde que assinei aquele contrato, comecei a sentir que talvez o preço da minha riqueza fosse alto demais. Com os 50 milhões que ganhei comprando a construtora da Luciana, mudei minha vida completamente. Comprei uma mansão de 8 milhões de reais no Morumbi, bem próxima às casas dos jogadores do São Paulo Futebol Clube. Era uma casa com 6 suítes, piscina aquecida, quadra de tênis, garagem para 12 carros e um jardim que mais parecia parque. Pela primeira vez na vida, eu tinha tudo o que sempre sonhei. Mas foi exatamente quando consegui a riqueza material que as manifestações sobrenaturais começaram a aparecer de verdade. Era como se meu sucesso tivesse despertado forças que antes dormiam, esperando o momento certo para se revelarem. No começo, eram coisas pequenas e sutis. Copos que se moviam sozinhos na cozinha, portas que se abriam no meio da noite, luzes que piscavam sem explicação. Pensei que fosse problema na instalação elétrica ou algum defeito da casa nova, mas as manifestações foram escalando gradualmente, ficando cada vez mais impossíveis de ignorar. Os móveis pesados da sala de estar começaram a levitar alguns centímetros do chão, principalmente durante o final da tarde, quando o sol se punha e a casa ficava meio escura. As televisões Samsung de 60 polegadas que eu tinha espalhadas pela casa faziam coisas inexplicáveis. Durante o Jornal Nacional, de repente apareciam faces demoníacas sobrepostas à imagem do William Bonner. Rostos distorcidos que gritavam em silêncio e desapareciam em poucos segundos. Era sempre tão rápido que eu chegava a duvidar do que tinha visto, mas acontecia toda noite, sempre no mesmo horário. Os elevadores da casa tinham 3 andares, mas às vezes paravam num 20º andar que não existia. As portas se abriam para um vazio negro e gelado, de onde vinha um cheiro forte de enxofre. As empregadas que eu contratava nunca ficavam mais de 2 semanas. Todas saíam correndo com as mesmas reclamações. Diziam que viam crianças queimadas, brincando na piscina durante a madrugada, sombras de gente morta caminhando pelos corredores, vozes de bebês chorando que vinham das paredes. Dona Conceição, uma senhora de 60 anos que eu tinha contratado para ser governanta, me procurou tremendo numa segunda-feira de manhã. Seu Marcos, ontem à noite eu estava assistindo a fina estampa na cozinha quando vi uma menina pequena sentada na sua frente. Ela estava toda queimada, com a pele derretendo, e perguntou por você. Disse que era sua irmã e que estava com saudades. Quando ela descreveu a menina, meu sangue gelou. Era exatamente como a Sofia, minha irmãzinha que tinha morrido de pneumonia anos atrás. Mesmo com todo o dinheiro do mundo, eu não conseguia dormir direito. Toda noite, por volta das 3 da manhã, meu iPhone 5S começava a gravar vídeos sozinho. No dia seguinte, quando ia ver as gravações, encontrava imagens perturbadoras. Eu mesmo dormindo, mas com sombras estranhas se movendo ao redor da cama. Figuras encapuzadas que se inclinavam sobre mim como se estivessem sussurrando coisas no meu ouvido. O mais assustador é que quando enviava as mensagens pelo WhatsApp, o aplicativo mandava textos que eu não tinha escrito, frases em latim, versículos bíblicos invertidos, números que formavam datas de mortes futuras. Era como se meu celular tivesse sido possuído por alguma entidade que queria se comunicar através da tecnologia. Foi nessa época que procurei ajuda religiosa pela primeira vez. O padre Antônio, da paróquia São Francisco de Assis em Cidade Tiradentes, era um homem corajoso que não tinha medo de enfrentar casos difíceis. Quando expliquei a situação para ele, ele veio até a mansão numa sexta-feira à noite, trazendo água benta, crucifixos e uma Bíblia antiga que pertencia à igreja há mais de 100 anos. O exorcismo começou normalmente. Ele rezou, aspergiu água benta pelos cômodos, leu salmos em voz alta. Mas quando chegou no quarto principal, onde eu dormia, as coisas saíram de controle. Padre Antônio foi literalmente levitado a 3 metros do chão e jogado contra a parede com uma força brutal que quebrou 3 costelas dele. Ele saiu da casa gemendo de dor e me disse: "Meu filho, o que está dentro desta casa é muito mais poderoso que qualquer oração que eu conheça."
Minha vida social também estava sendo afetada. Dirigia uma Porsche Cayenne preta que era meu orgulho. Frequentava a boate Lions na Vila Olímpia, onde a elite paulistana se divertia ouvindo sertanejo universitário no auge de Jorge e Mateus. Mas mesmo nesse ambiente de luxo e ostentação, coisas estranhas aconteciam ao meu redor. Durante festas na minha mansão, os animais de estimação dos convidados morriam instantaneamente quando se aproximavam de mim. Cachorros, gatos, até pássaros caíam mortos na piscina sem nenhuma explicação. Os convidados começaram a perceber que havia algo muito errado. As plantas do jardim murchavam onde eu pisava. O gelo das bebidas derretia rapidamente quando eu segurava os copos. E algumas pessoas sensíveis diziam sentir tontura e náusea quando ficavam perto de mim por muito tempo. O espelho do meu quarto de vestir mostrava coisas que não deveriam existir. No começo, meu reflexo aparecia normal, mas com olhos completamente pretos, como se fossem duas esferas de carvão no lugar das pupilas. Com o passar dos meses, a transformação foi ficando mais dramática. Minha pele no espelho tinha uma cor acinzentada, como se estivesse morta há dias, e às vezes apareciam chifres pequenos crescendo na minha testa. O mais aterrorizante aconteceu em dezembro de 2013. Olhei no espelho durante uma manhã ensolarada e não vi reflexo nenhum. Estava ali parado na frente do vidro, mas a imagem que deveria aparecer simplesmente não existia. Era como se eu estivesse me tornando um vampiro, ou algo ainda pior. Uma criatura que havia perdido completamente sua humanidade. As manifestações se intensificaram tanto que comecei a evitar ficar sozinho na mansão. Contratei seguranças para fazer rondas durante a noite. Instalei câmeras de segurança em todos os cômodos. Mandei benzer a casa por 3 religiões diferentes. Nada funcionava. Os seguranças pediam demissão depois de verem vultos caminhando pelos jardins. As câmeras gravavam apenas estática quando algo sobrenatural acontecia, e os benzimentos só pioravam a situação. Foi quando percebi que não eram forças externas invadindo minha casa. Era alguma coisa dentro de mim que estava crescendo, se alimentando da minha riqueza e do sofrimento que eu havia causado. Cada família que destruí tinha deixado uma marca na minha alma, e essas marcas estavam se manifestando fisicamente no mundo real. Apesar de todo o terror que vivia dentro de casa, minha sede de poder só aumentava. Expandir meus negócios virou uma obsessão. Comprei mais empresas, ganhei mais licitações, acumulei mais dinheiro. Era como se quanto mais rico ficava, mais viciado ficava na sensação de controlar a vida das pessoas. Mas ao mesmo tempo, sentia que estava perdendo alguma coisa essencial. A capacidade de sentir alegria genuína, de ter empatia pelos outros, de experimentar qualquer emoção que não fosse ganância ou raiva. Era como se minha humanidade estivesse sendo drenada gota a gota, substituída por alguma coisa fria e calculista que nem eu mesmo reconhecia. Todas as noites, antes de tentar dormir, ouvia aquela voz familiar sussurrando: "Ainda faltam 5 famílias, Marcos. 5 famílias e você terá tudo que sempre quis. Mas lembre-se, cada escolha tem consequências que vão além do que seus olhos podem ver." No início de 2014, quando o Brasil se preparava para receber a Copa do Mundo, baixei um aplicativo que tinha acabado de chegar ao país: o Tinder. Minha vida amorosa sempre foi complicada depois que comecei a fazer aqueles favores, porque as mulheres pareciam sentir instintivamente que havia algo errado comigo. Algumas fugiam depois de uma noite. Outras aguentavam algumas semanas, mas sempre terminavam com pesadelos ou crises de ansiedade inexplicáveis. Foi navegando pelos perfis do aplicativo que encontrei Amanda, uma moça de 24 anos, formada em marketing digital pela Uninove, com um sorriso bonito e olhos que pareciam familiares, embora eu tivesse certeza de nunca ter visto ela antes. Seu perfil dizia que trabalhava numa agência de publicidade e adorava cinema. Demos match imediatamente e começamos a conversar todos os dias. Amanda era diferente das outras mulheres que eu tinha conhecido. Tinha uma personalidade forte, opiniões próprias, e não se impressionava facilmente com meu dinheiro ou meu estilo de vida ostentoso. Quando contei que tinha empresas e morava no Morumbi, ela riu e disse: "Legal,
Mas isso não me diz nada sobre quem você realmente é. Era inteligente e engraçada, e pela primeira vez em anos eu senti que estava conversando com alguém de igual para igual. Não com uma pessoa que estava interessada apenas na minha conta bancária. Trocávamos mensagens até altas horas. Falávamos sobre filmes, política, sonhos para o futuro. Ela tinha planos de abrir a própria agência digital, queria viajar pelo mundo, sonhava em fazer trabalhos sociais para comunidades carentes. Era como se uma luz tivesse acendido numa parte da minha alma que eu achava que estava morta para sempre. Nosso primeiro encontro foi no Shopping Vila Lobos, numa tarde de sábado do mês de maio. Fomos assistir ao filme Malévola da Disney, e ela insistiu em dividir a conta da pipoca e do refrigerante. Não gosto de dever favor para ninguém, disse rindo. Durante o filme, percebi que ela chorou nas partes tristes e riu genuinamente nas cenas engraçadas. Era uma pessoa real, autêntica, muito diferente do mundo artificial de pessoas interesseiras que eu frequentava. Depois do cinema, caminhamos pelo shopping, conversando sobre tudo e nada, e quando a levei até o metrô, ela me deu um beijo no rosto e disse: "Foi um dia perfeito, Marcos. Faz tempo que não me sinto tão relaxada." Naquele momento senti uma pontada de algo que eu não experimentava há anos. Remorso. Remorso por estar me envolvendo com uma pessoa boa enquanto eu carregava tanta escuridão dentro de mim. Os meses seguintes foram os mais felizes que tive desde a infância. Amanda trouxe leveza para minha vida. Ela ria das minhas piadas bobas, me fazia assistir filmes antigos que eu nunca teria visto sozinho. Cozinhava pratos simples que tinham mais sabor que qualquer comida de restaurante caro. Por causa dela, comecei a questionar minhas escolhas, a pensar se realmente precisava de tanto dinheiro, se valia a pena continuar fazendo aqueles favores terríveis. Nas manhãs de domingo, ficávamos na cama conversando sobre planos para o futuro, e pela primeira vez em anos eu conseguia imaginar uma vida diferente. Uma vida onde eu fosse apenas Marcos, não o empresário rico que tinha vendido a alma. Ela me fazia querer ser uma pessoa melhor, e isso ao mesmo tempo me dava esperança e me apavorava. Foi durante a Copa do Mundo que tudo mudou. Era 8 de julho de 2014, semifinal entre Brasil e Alemanha, e estávamos assistindo ao jogo na minha mansão junto com alguns amigos dela. O ambiente estava festivo, todo mundo acreditando que o Brasil ia para a final, até que os alemães começaram a fazer gol atrás de gol. 1-0, 2-0, 3-0. A festa foi virando velório, e no final do primeiro tempo já era 5-0 para a Alemanha. Amanda estava mexendo no celular, meio distraída com a tragédia que estava acontecendo na televisão, quando de repente ela ficou muito séria. Estava olhando fotos antigas no Facebook, aquelas que a rede social faz questão de relembrar, quando encontrou uma imagem que a fez empalidecer completamente. Era uma foto de 2003, do aniversário de 15 anos dela, onde aparecia abraçada com o pai numa festa simples mas alegre. Quando ela me mostrou a foto, meu mundo desabou. O homem que aparecia abraçado com Amanda, sorrindo com o orgulho da filha que estava crescendo, era Daniel Costa. O primeiro homem cuja vida eu tinha destruído, a primeira família que aniquilei para conseguir minha ascensão. Amanda era a filha do Daniel, a menina de 9 anos que tinha virado adolescente e depois mulher, enquanto o pai dela apodreceu na prisão por um crime que eu mesmo cometi. Ela tinha mudado o sobrenome para o da mãe depois da separação dos pais, por isso eu nunca fiz a conexão. Mas agora, olhando para aquela foto, eu via claramente os traços do Daniel no rosto dela, os mesmos olhos castanhos, o mesmo sorriso sincero, a mesma bondade natural que eu tinha visto no pai dela anos atrás. "Você conhece meu pai?" Ela perguntou com a voz trêmula, ainda sem entender a dimensão do que estava descobrindo. Tentei disfarçar, inventar uma desculpa qualquer, mas ela era inteligente demais para ser enganada. Começou a me fazer perguntas diretas. Onde eu o conhecia? Quando foi a última vez que conversamos? Por que eu estava parecendo tão nervoso? Enquanto ela falava, senti uma transformação acontecendo dentro de mim. Não era tristeza ou arrependimento que estava crescendo no meu peito, mas uma satisfação sádica e perversa. Era como se o demônio que vivia dentro de mim estivesse saboreando aquele momento de revelação, se alimentando da dor que estava prestes a causar. Pela primeira vez em meses, a voz sussurrou no meu ouvido: "Muito bem, Marcos. Agora você vai entender por que escolhi exatamente essa garota para se apaixonar por você."
A verdade saiu aos poucos, como pus saindo de uma ferida infectada. Contei para Amanda como conheci o pai dela, como ele era um homem bom que transportava crianças na escola, como eu tinha plantado drogas na Kombi dele para conseguir meu primeiro contrato de sucesso. Quanto mais eu falava, mais ela chorava. Não era só tristeza, era horror. Horror de descobrir que tinha se apaixonado pelo homem que destruiu sua família, que causou o alcoolismo da mãe, que indiretamente foi responsável por ela e o irmão terem crescido sem pai durante os anos mais importantes da adolescência. Você fez isso com a gente, com a nossa família. A voz dela saía engasgada entre soluços. Meu pai tentou se matar 2 vezes na prisão. Minha mãe virou alcoólatra. Eu e meu irmão passamos fome porque ninguém queria dar emprego para a família de traficante. No exato momento que terminei de contar tudo, percebi que alguma coisa havia mudado definitivamente dentro de mim. Em vez de sentir remorso ou culpa, eu estava sentindo um prazer doentio vendo Amanda sofrer. Era como se todos os meses de felicidade genuína que vivi com ela tivessem sido apenas preparação para esse momento de dor máxima. Quando ela tentou sair da casa correndo, eu a segurei pelo braço e disse: "Agora você entende, Amanda. Sua família sempre foi um obstáculo no meu caminho. Vocês eram pobres, ingênuos, acreditavam em Deus e na bondade das pessoas. Eu apenas mostrei para vocês como o mundo realmente funciona." As palavras saíam da minha boca, mas era como se outra pessoa estivesse falando. Alguém frio, calculista, completamente desprovido de humanidade. Amanda me olhou com uma mistura de terror e pena que eu nunca vou esquecer. "Você não é mais humano, Marcos. Não sei o que aconteceu com você, mas olhando nos seus olhos agora, eu vejo que não sobrou nada da pessoa que eu pensei que conhecia." Ela tentou ir embora mais uma vez, mas eu não deixei. Alguma força estranha tinha tomado conta de mim, e eu queria prolongar aquele momento de sofrimento dela o máximo possível. Foi quando Amanda fez algo que me chocou completamente. Pegou uma faca da cozinha e apontou para o próprio pescoço. "Se você não me deixar sair, eu me mato aqui mesmo. Prefiro morrer a viver, sabendo que me apaixonei pelo demônio que destruiu minha família." Naquele momento, olhando para a lâmina encostada na garganta dela, eu senti o primeiro lampejo de humanidade em anos. E finalmente comecei a entender o monstro que eu tinha me tornado. Depois do episódio com Amanda, minha vida virou um inferno literal. O Brasil estava passando pela pior crise econômica da história recente. O dólar tinha disparado para R$4, mas paradoxalmente meus negócios só cresciam. Era como se quanto mais o país afundava, mais eu prosperava alimentando-me do caos. Tinha 15 empresas espalhadas por São Paulo, incluindo um aplicativo de transporte que competia diretamente com o Uber. Mas nada disso me trazia paz. As manifestações sobrenaturais tinham se intensificado tanto que eu não conseguia mais viver normalmente. Toda vez que tentava postar alguma coisa no Instagram Stories, as imagens se apagavam sozinhas ou eram substituídas por fotos de pessoas mortas que eu nunca tinha visto. Era como se as redes sociais tivessem sido invadidas pela mesma força que controlava minha vida, me lembrando constantemente de que eu não tinha mais controle sobre nada. Foi quando decidi procurar ajuda espiritual de todas as religiões possíveis. A primeira foi Mãe Conceição, uma umbandista famosa na região que até aparecia no programa Casos de Família, do SBT. Ela era uma mulher negra de 55 anos, com mais de 30 anos trabalhando com entidades, e tinha a reputação de resolver casos que outros pais de santo não conseguiam. Quando cheguei no terreiro dela numa sexta-feira à noite, o ambiente estava carregado. Velas acesas, defumador queimando, atabaques tocando ritmos que faziam meu peito vibrar. Mãe Conceição me olhou nos olhos e disse: "Meu filho, você tá com uma carga pesada demais. Nunca vi nada parecido em tantos anos de trabalho." Mas quando ela tentou incorporar Exu para quebrar minha demanda, as entidades que desceram começaram a gritar em línguas estranhas. O terreiro inteiro tremeu como se fosse terremoto, e ela foi possuída por uma força que a fez falar coisas horríveis sobre minha família morta. 3 dias depois do trabalho na Umbanda, o irmão da Mãe Conceição morreu num acidente de moto que ninguém conseguiu explicar. Ele estava parado no sinal quando a motocicleta simplesmente explodiu sem motivo aparente.
Era a primeira morte que acontecia por causa das minhas tentativas de livramento, mas infelizmente não seria a última. Partiu para o meio evangélico e procurei o pastor Josué, da Igreja Mundial do Poder de Deus, que tinha um programa de televisão na Rede Bandeirantes e era conhecido por fazer milagres durante as transmissões ao vivo. Quando expliquei meu caso para ele, pastor Josué decidiu fazer uma vigília de 7 dias transmitida pela TV, pedindo para a congregação inteira jejuar e orar pela minha libertação. Mas na terceira noite da vigília, durante a transmissão ao vivo, todas as Bíblias da igreja pegaram fogo ao mesmo tempo. As câmeras explodiram numa sequência de estouros que pareciam fogos de artifício, e o pastor ficou 3 horas falando em línguas numa linguagem que os especialistas depois disseram não ser de origem humana. O filho do pastor Josué, um menino de apenas 10 anos, foi encontrado morto no quarto 2 semanas depois, sem nenhuma marca de violência ou sinal de doença. Simplesmente havia parado de respirar durante o sono. A dor daquele homem de Deus me atingiu de uma forma diferente. Vi ele chorando no velório, perguntando para Deus por que tinha perdido o filho depois de tentar ajudar alguém em nome da fé. Foi quando percebi que minhas tentativas de libertação estavam matando pessoas inocentes, mas mesmo assim, eu não conseguia parar. O desespero era maior que qualquer consideração moral. Procurei então o padre Benedito do Santuário Nacional de Aparecida, um homem de 60 anos que tinha experiência com casos de possessão e exorcismo. Ele veio pessoalmente até São Paulo numa quarta-feira de cinzas, trazendo relíquias sagradas e água benta que havia sido abençoada pelo próprio Papa. O exorcismo foi marcado para acontecer durante uma novena de Santa Rita de Cássia, com a presença de mais 5 padres que vieram ajudar no ritual. Mas quando começaram a rezar, Padre Benedito foi levitado 3 metros do chão e sua cabeça bateu no teto da capela com tanta força que ele ficou em coma por uma semana inteira. Os outros padres fugiram apavorados, deixando o homem de Deus sozinho no hospital, e sua sobrinha, uma freira de 25 anos, morreu no convento 3 dias depois, aparentemente de parada cardíaca, mas sem nenhum histórico de problemas no coração. Era a terceira morte, e eu comecei a entender que quanto mais gente tentava me ajudar, mais pessoas próximas delas morriam, como forma de castigo ou aviso. Desesperado, decidi expandir minha busca para outras religiões. Procurei o Rabino David da comunidade judaica de São Paulo, um homem estudioso da Cabala que conhecia rituais antigos de purificação espiritual. Quando ele tentou ler a Torá para quebrar o que chamou de clipá, que estava grudada na minha alma, o pergaminho sagrado se desfez em cinzas na frente dos nossos olhos. A sinagoga foi invadida por centenas de morcegos que apareceram do nada, e o rabino ficou cego por 2 semanas. Sua mãe de 90 anos, que era uma sobrevivente do Holocausto, morreu dormindo na mesma noite, levando com ela histórias de fé e resistência que nunca mais seriam contadas. Era a 4ª morte, e a culpa estava me consumindo tanto quanto a maldição que carregava. Numa tentativa ainda mais desesperada, viajei até o Xingu para encontrar o pajé Jurema, um curandeiro indígena que usava a ayahuasca para comunicação com espíritos ancestrais. O ritual aconteceu numa noite de lua nova, no meio da floresta, com toda a tribo participando da cerimônia de cura. Mas quando bebi o chá sagrado, a ayahuasca se transformou em sangue na minha boca. Os espíritos ancestrais fugiram gritando como se tivessem visto o próprio demônio, e o pajé entrou num transe tão profundo que não conseguiu mais voltar. Ficou 3 dias falando com mortos que só ele podia ver. A filha dele, uma índia jovem que estava grávida de gêmeos, perdeu os bebês no mesmo dia, e o pajé me expulsou da aldeia dizendo que eu trazia a morte de 2 pernas para qualquer lugar que pisava. Como último recurso, procurei um centro espírita kardecista na Vila Madalena, onde um médium famoso chamado João fazia psicografia e comunicação com espíritos evoluídos. Durante a sessão, que acontecia numa quinta-feira à noite com mais 20 pessoas participando, a mesa começou a girar violentamente sozinha. Os espíritos se recusaram a descer dizendo que havia uma entidade muito poderosa bloqueando a comunicação, e o médium João teve um colapso nervoso que o deixou internado por 1 mês. A esposa dele, que também era médium, morreu de AVC no dia seguinte,
mesmo sendo uma mulher saudável de 40 anos. Era a sexta morte. 6 pessoas inocentes que morreram porque tentaram me ajudar. 6 famílias destroçadas por causa dos meus pecados. O desespero tinha chegado ao ponto máximo. Tentei me matar de todas as formas possíveis. Enforcamento, veneno, arma de fogo, até mesmo pulando do 20º andar de um prédio. Mas nada funcionava. As cordas se desfaziam. O veneno virava água na minha boca. As balas ricocheteavam na minha testa sem deixar nem arranhão. E quando pulava de prédios, acordava na minha cama como se nada tivesse acontecido. Era como se eu estivesse condenado a viver até o final do contrato, carregando o peso de todas as mortes que causei. Meus aplicativos financeiros mostravam saldo zero durante alguns segundos, mas depois voltavam a mostrar os milhões que eu tinha acumulado. Era como se até o dinheiro estivesse debochando de mim, lembrando que eu estava preso numa gaiola dourada da qual não conseguia escapar. Foi numa madrugada de dezembro de 2018, quando estava sozinho na mansão ouvindo o barulho da chuva contra as janelas, que a voz voltou a sussurrar no meu ouvido pela primeira vez em meses. 23 mortos, Marcos. 23 pessoas que morreram por sua causa. 7 dos seus favores originais, mais 16 que morreram tentando te salvar. Faltam apenas 3 anos para o final do nosso contrato, e você ainda não entendeu a verdadeira natureza do acordo que assinou. A voz deu uma risada baixa e cruel. Quer saber qual é a letra miúda que você não leu naquela noite no viaduto do chá? Quer descobrir qual é o preço real da sua riqueza? Continue tentando se livrar de mim. Cada tentativa apenas confirma que você é meu para sempre. E, naquele momento, olhando para o reflexo da janela onde não conseguia mais ver minha própria imagem, percebi que talvez já fosse tarde demais para qualquer tipo de salvação. O ano de 2019 chegou como uma tempestade de mudanças no Brasil e no mundo. Jair Bolsonaro havia assumido a presidência prometendo transformar o país. As redes sociais estavam dominando completamente a vida das pessoas, e eu sentia que alguma coisa estava diferente no ar, como se o próprio universo estivesse se preparando para algum evento grandioso. Meus negócios continuavam prosperando de forma sobrenatural, mas a culpa pelas 23 mortes estava me corroendo por dentro como ácido. Não conseguia mais dormir, não sentia prazer em comer, e até mesmo o dinheiro tinha perdido completamente o significado. Era como se eu estivesse vivendo numa bolha de vidro, observando a vida acontecer ao meu redor sem conseguir participar de verdade. Foi nesse estado de desespero total que ouvi falar da irmã Dulce, uma freira de 78 anos que trabalhava na Pastoral da Criança em Heliópolis e tinha a reputação de conseguir milagres onde todos os outros falhavam. Irmã Dulce era diferente de todas as pessoas religiosas que eu tinha procurado antes. Enquanto os outros me recebiam com pompa e circunstância, fazendo rituais elaborados e prometendo soluções rápidas, ela simplesmente me convidou para tomar um café preto numa xícara de alumínio amassada. Era uma mulher pequena e franzina, com cabelos grisalhos escondidos debaixo do véu, mas seus olhos castanhos tinham uma profundidade que parecia atravessar minha alma e enxergar todos os meus segredos. Filho, eu já sei quem você é e o que você fez. Não precisa me contar sua história. Ela está escrita no seu rosto, na sua postura, no jeito que você desvia o olhar quando fala. O que preciso saber é se você realmente quer mudar ou se está apenas procurando uma forma de continuar sendo rico sem carregar a culpa. Suas palavras me atingiram como socos no estômago. Diferente dos outros, Irmã Dulce não prometeu me livrar da maldição através de rituais ou orações especiais. Em vez disso, ela me convidou para acompanhar o trabalho dela na comunidade, distribuir comida para famílias carentes, visitar crianças doentes no hospital, ajudar idosos que não tinham ninguém no mundo. Se você realmente quer se libertar do mal que carrega, precisa começar a plantar o bem. Não adianta tentar cortar a árvore venenosa. Você precisa plantar uma árvore boa do lado dela e deixar que a luz vença a escuridão. Durante semanas, resistiu a essa proposta. Meu orgulho não permitia que eu fosse visto fazendo trabalho social, ainda mais numa favela. Mas alguma coisa na simplicidade daquela mulher me intrigava de uma forma que eu não conseguia explicar. Era como se ela fosse a única pessoa no mundo que não tinha medo de mim.
Foi ela quem me contou sobre a missa campal que aconteceria no dia 13 de maio, festa de Nossa Senhora de Fátima, no campo de futebol do Conjunto Santa Etelvina. Exatamente o mesmo lugar onde eu jogava bola quando era criança, antes da vida virar o inferno que se tornou. A missa seria transmitida ao vivo pela TV Canção Nova para todo o Brasil, e Irmã Dulce disse que seria uma ocasião especial. Às vezes Deus escolhe os lugares mais simples para fazer os maiores milagres, meu filho. Esse campo onde você brincava na inocência pode ser o lugar onde você reconquiste sua alma. Tentei resistir, inventei 1000 desculpas, mas no fundo sabia que não tinha mais escolha. Era minha última esperança antes de me entregar completamente à escuridão que havia escolhido. O dia 13 de maio de 2019 amanheceu nublado e frio, com um vento gelado que cortava a pele como navalha. Cheguei ao campo de futebol dirigindo minha Porsche, completamente deslocado no meio daquela multidão de pessoas simples que tinham vindo a pé ou de ônibus. Eram mais de 5.000 pessoas espremidas naquele espaço pequeno, famílias inteiras com crianças no colo, idosos apoiados em bengalas, jovens que cantavam hinos religiosos com uma fé que eu não sentia há décadas. O altar estava montado bem no centro do campo, decorado com flores brancas, e uma imagem gigante de Nossa Senhora de Fátima que parecia me olhar diretamente nos olhos. As câmeras da TV Canção Nova estavam posicionadas estrategicamente para capturar todos os ângulos da celebração, e eu me escondi no fundo da multidão, esperando que ninguém me reconhecesse. Durante a maior parte da missa, nada de extraordinário aconteceu. O padre celebrou normalmente. O coro cantou as músicas tradicionais e as pessoas rezaram com aquela devoção típica dos católicos simples. Mas quando chegou a hora da bênção final, Irmã Dulce subiu ao altar e pegou o microfone. Irmãos e irmãs, há alguém aqui hoje que precisa de uma graça muito especial. Alguém que carrega um peso tão grande que nem consegue mais olhar para o céu. Jesus me disse para chamá-lo aqui na frente, porque chegou a hora da libertação. E meu coração disparou quando percebi que ela estava falando comigo. De alguma forma, no meio de 5.000 pessoas, ela sabia exatamente onde eu estava. Tentei me esconder ainda mais, mas a multidão começou a se abrir naturalmente, criando um caminho direto do fundo do campo até o altar. Caminhei em direção ao altar como se estivesse hipnotizado, sentindo os olhares de 5.000 pessoas fixos em mim. Cada passo parecia durar uma eternidade, e com cada metro que me aproximava do altar, sentia uma pressão crescente no peito, como se alguma força estivesse tentando me impedir de chegar lá. Quando finalmente cheguei na frente da Irmã Dulce, ela simplesmente estendeu a mão direita e tocou minha testa com a palma aberta. Foi nesse exato momento que minha vida mudou para sempre. Senti uma descarga elétrica percorrer todo o meu corpo. Uma luz branca explodiu atrás dos meus olhos. E, de repente, eu estava vendo Jesus Cristo crucificado como se estivesse realmente lá, no Calvário, 2000 anos atrás. Mas não era apenas uma visão. Eu sentia fisicamente a dor dos cravos nas minhas mãos e pés. Sentia o peso da cruz nas minhas costas. Sentia cada gota de sangue escorrendo pelo meu rosto. A voz que eu escutei não era mais aquela voz sedutora e maligna que me acompanhou por anos. Era uma voz cheia de amor e compaixão, mas ao mesmo tempo firme como rocha. Marcos, meu filho, eu permiti que você passasse por tudo isso para aprender uma lição que não podia ser ensinada de outra forma. A pobreza não é maldição, a riqueza não é bênção, e o sofrimento não é abandono. Tudo o que aconteceu na sua vida foi para que você entendesse que a verdadeira riqueza está na capacidade de amar e ser amado, de perdoar e ser perdoado. Enquanto Jesus falava, senti todas as marcas do mal sendo arrancadas da minha alma, como se fossem espinhos que finalmente estavam sendo retirados. As 23 mortes que eu havia causado, todas elas foram consequência da minha própria maldade se espalhando pelo mundo, não de poderes sobrenaturais. O diabo que assinou aquele contrato comigo era, na verdade, a personificação da minha própria ganância, raiva e sede de vingança amplificadas até se tornarem uma força destrutiva. Durante a visão, que durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade, Jesus me mostrou algo que mudou completamente minha compreensão sobre tudo o que havia acontecido.
As 23 pessoas que morreram por minha causa não estavam realmente mortas. Estavam esperando numa dimensão paralela, sofrendo pelas consequências dos meus pecados, mas prontas para serem libertadas através do perdão divino. O poder que você sempre teve, Marcos, não era o poder de destruir. Era o poder de escolher entre o bem e o mal. Cada escolha que você fez ecoou pelo universo, criando ondas de sofrimento ou de alegria. Agora você tem a chance de fazer a escolha final, distribuir toda a sua riqueza material e dedicar o resto da vida a reparar o mal que causou. Quando a visão terminou e abri os olhos, vi que não estava mais sozinho no altar. Daniel, Carla, os filhos João e Maria, Luciana, pastor Rogério e todas as outras pessoas que morreram por minha causa estavam ali, sorrindo e me estendendo as mãos em sinal de perdão. O milagre que aconteceu naquele campo de futebol foi filmado pelas câmeras da TV Canção Nova e transmitido ao vivo para milhões de brasileiros. No exato momento que Irmã Dulce tocou minha testa, as 23 pessoas que haviam morrido apareceram fisicamente ao meu lado, ressuscitadas pelo poder do perdão divino. A multidão explodiu em gritos de alegria e choro de emoção. As câmeras captaram tudo, e os repórteres não conseguiam explicar cientificamente o que estava acontecendo. Mas para mim, a explicação era simples. Deus tinha usado minha história de maldade para mostrar ao mundo que nenhum pecado é grande demais para ser perdoado. Nenhuma alma está perdida demais para ser salva. Naquele mesmo dia, assinei documentos transferindo todos os meus 200 milhões de reais para um instituto que criei em nome da minha irmã Sofia, dedicado a ajudar famílias carentes da zona leste de São Paulo. 3 meses depois, me casei com Amanda numa cerimônia simples na mesma igreja onde Daniel tinha se casado anos antes, e voltei a morar no apartamento 204 do bloco 15, onde tudo começou. Hoje sou pastor da comunidade onde cresci, e a cada domingo que prego, lembro para as pessoas que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no quanto você é capaz de dar. Deus nunca me abandonou. Eu é que o havia abandonado. Mas no final, o amor sempre vence a escuridão.